No meio do século XX, o mundo estava mergulhado na maior guerra da história. Nos céus, sobre o vasto Oceano Pacífico, um ponto de virada se aproximava e uma nova arma estava prestes a ser revelada. Uma arma que não apenas mudaria o curso da guerra, mas redefiniria para sempre o poder aéreo e selaria o destino de um império. E não, esta não é a história da bomba atômica, mas sim do avião que a carregou. Uma máquina tão revolucionária e tão cara que seu programa de desenvolvimento custou cerca de 3 bilhões de dólares, um valor comparável ou até superior ao do próprio Projeto Manhattan. Esta é a história do Boeing B-29 Superfortress. Como é que uma aposta tão cara, atormentada por falhas e acidentes, se tornou a arma que colocou o Japão de joelhos? A jornada do B-29 começa, na verdade, com um problema de escala continental. No início dos anos 40, os Estados Unidos estavam em guerra em duas frentes. Na Europa, bombardeiros como o B-17 podiam decolar da Inglaterra e atacar a Alemanha, mas o Pacífico era um tirano feito de água e distância. O coração industrial e militar do Japão estava a milhares de quilômetros das bases aliadas. Os bombardeiros da época, como o B-17 e o B-24, simplesmente não tinham alcance para cruzar o oceano, atacar e voltar. A América precisava de algo totalmente novo, um super bombardeiro, capaz de voar mais alto, mais rápido e muito mais longe. Era uma exigência que beirava a ficção científica e que empurrou a engenharia aeronáutica para além de todos os seus limites. A resposta a esse desafio monumental veio da Boeing, na forma do que seria conhecido como o B-29 Superfortress. E não era só um avião maior, era uma revolução sobre asas. Quase tudo nele era inédito. A inovação mais marcante foi ser o primeiro bombardeiro operacional de longo alcance com compartimento de tripulação totalmente pressurizados. Pela primeira vez, a tripulação podia voar a mais de 30 mil pés, acima da maioria das defesas antiaéreas e do mau tempo. E tudo isso com um relativo conforto. Isso permitia que os 11 tripulantes operassem em missões de 15 horas ou mais, sem depender constantemente de máscaras de oxigênio pesadas e trajes de voo desconfortáveis. A segunda maravilha era o seu sistema de defesa. Em vez de artilheiros congelando em postos manuais, o B-29 tinha 4 torres de metralhadoras controladas remotamente, operadas a partir de estações de mira dentro da fuselagem. Um computador analógico, genial para a época, ajudava a calcular a trajetória dos disparos corrigindo para o movimento do alvo, balística e movimento da própria aeronave, permitindo uma precisão sem precedentes. E, claro, o seu poder. Com quase 30 metros de comprimento e uma envergadura de mais de 43 metros, o B-29 era um gigante. Seus 4 motores radiais Wright R3350 Duplex Cyclone estavam entre os mais potentes em produção na época, cada um gerando mais de 2.200 cavalos de potência. Essa força bruta permitia que o Superfortress carregasse até 9.000 quilos de bombas por mais de 5.000 quilômetros. Mas toda essa combinação teve um custo terrível. O programa foi atormentado por problemas, principalmente com os motores, que tinham a péssima fama de superaquecer e pegar fogo. Em fevereiro de 1943, o segundo protótipo pegou fogo no ar e caiu, matando o piloto de teste-chefe da Boeing e toda a sua equipe. O avião que deveria dominar os céus parecia determinado a se destruir antes mesmo de ver o combate. No verão de 1944, a aposta começou a valer a pena. Com a captura das Ilhas Marianas, os aliados finalmente tinham bases a apenas 2.400 quilômetros de Tóquio, dentro do alcance do B-29. Em 24 de novembro de 1944, a primeira grande missão foi lançada. Mais de 100 B-29s foram enviados para bombardear Tóquio, com 88 deles conseguindo atacar a área do alvo. Os resultados iniciais, no entanto, foram decepcionantes. As missões de bombardeiro de precisão e grande altitude eram frustradas por ventos fortíssimos.
hoje conhecidos como correntes de jato, e pela cobertura de nuvens. A eficácia era baixa e as perdas constantes. A B-29 era uma arma nova, mas estava sendo usada com táticas antigas. Tudo mudou no início de 1945, com a chegada do General Curtis LeMay, um estrategista implacável. LeMay olhou para os resultados, olhou para a arquitetura japonesa, cidades densas construídas com madeira e papel, e tomou uma decisão brutal que mudaria a guerra aérea. Ele ordenou que os B-29 fossem despojados de parte de seu armamento para carregar o máximo possível de bombas incendiárias. As missões seriam à noite e em baixa altitude, para evitar os ventos e sobrecarregar as defesas japonesas. A precisão não era mais o objetivo, mas a destruição em área era. Na noite de 9 para 10 de março de 1945, a Operação Meeting House foi lançada. Cerca de 279 B-29 despejaram mais de 1.600 toneladas de bombas incendiárias sobre Tóquio. O resultado foi um inferno na terra. Uma tempestade de fogo consumiu mais de 40 quilômetros quadrados da cidade, matando um número estimado entre 90 e 100 mil pessoas e deixando 1 milhão de desabrigados. Foi o ataque aéreo mais destrutivo da história, com uma letalidade imediata superior à de Dresden e, segundo muitas estimativas, até mesmo aos ataques nucleares que viriam depois. Nos meses seguintes, a tática foi replicada, incinerando 66 cidades japonesas e paralisando a economia de guerra do país. Apesar da destruição avassaladora, o governo japonês se recusava a render-se incondicionalmente. Enquanto isso, em segredo, o Projeto Manhattan havia criado a arma definitiva. Agora precisavam de um meio de entrega. A única aeronave no arsenal aliado capaz de carregar uma carga tão pesada e singular por uma distância tão longa era, novamente, o B-29. O 509 Grupo Composto foi formado e treinado em segredo, e suas B-29, conhecidas como Silver Plate, foram especialmente modificadas para a missão. Na madrugada de 6 de agosto de 1945, um B-29 chamado Enola Gay decolou da ilha de Tinian com a bomba de urânio Little Boy a bordo. Às 8h15 da manhã, a bomba foi lançada sobre Hiroshima. A explosão aniquilou o centro da cidade e causou a morte de um número estimado entre 70 e 80 mil pessoas. Mas mesmo assim, o governo japonês não se rendeu. 3 dias depois, em 9 de agosto, a segunda missão foi lançada. O B-29 Boxcar decolou carregando a Fat Man, uma bomba de plutônio. O alvo principal estava coberto por nuvens. Então o piloto desviou para o alvo secundário, Nagasaki. Às 11h02 da manhã, a segunda bomba atômica detonou, matando imediatamente um número estimado entre 40 e 75 mil pessoas. O B-29 Super Fortress entrou para a história como a única aeronave a lançar armas nucleares em combate. Os ataques foram um fator decisivo, que junto com a devastação dos bombardeiros convencionais e a entrada da União Soviética na guerra contra o Japão, levaram à rendição japonesa, pondo fim à Segunda Guerra Mundial. O legado do B-29 é tão complexo quanto a própria aeronave. Foi uma maravilha da engenharia, um salto quântico na tecnologia da aviação que introduziu conceitos usados até hoje. Foi também a arma que, segundo o argumento de muitos na época, encerrou a guerra mais sangrenta da história, potencialmente salvando centenas de milhares de vidas que seriam perdidas em uma invasão terrestre no Japão. Mas a Super Fortress será para sempre inseparável da destruição que causou, desencadeando o poder do fogo e do átomo em uma escala nunca antes vista e levantando questões morais que ecoam até hoje. Das quase 4.000 unidades construídas, poucas sobrevivem, e apenas um punhado, tradicionalmente 2 aeronaves chamadas Fifi e Doc, permanecem em condições de voo, como museus vivos de uma era passada. A história da Super Fortaleza Voadora
é um poderoso lembrete da dualidade da tecnologia, nossa capacidade infinita para inovar e nossa terrível capacidade para destruir. E para mais histórias sobre as máquinas e as batalhas que mudaram o mundo, inscreva-se no canal Lendas da Aviação. Nos vemos no próximo voo. And she